ponto de vista geográfico, o arquipélago da Madeira situa-se no Oceano Atlântico, a sudoeste do continente português, e é constituído pelas ilhas da Madeira, a maior e a mais populosa, Porto Santo, e as inabitadas desertas e selvagens, todas de origem vulcânica. Em redor das ilhas maiores, existem também alguns ilhéus que, ao longo da história, tiveram uma exploração sazonal de acordo com os recursos naturais disponíveis. No caso do Porto Santo, situado a nordeste da Madeira, e com assinaláveis diferenças orográficas em relação a esta ilha, a sua morfologia mais aplanada, também na plataforma marítima, e com uma profundidade inferior a 50 metros, atribui-lhe características fundamentais para a pesquisa arqueológica, nomeadamente a subaquática. Foi nestas ilhas que se desenharam na primeira metade do século XV os primeiros passos para a humanização do espaço. A arqueologia é uma disciplina científica que procura conhecer o passado humano com base nos objetos deixados pelo homem no passado. Do ponto de vista do interesse para estes programas e mais concretamente para as ilhas da Madeira e do Porto Santo, o tipo de arqueologia que nós fazemos é uma arqueologia conhecida como da época moderna ou contemporânea, ou arqueologia da expansão portuguesa, e corresponde a um tipo fundamental de ciência para melhor conhecer a vida cotidiana das populações em determinadas épocas históricas. Neste episódio nós vamos fazer uma pequena incursão sobre os primeiros indícios físicos, as provas, os objetos, os materiais que nos foram deixados debaixo da terra ou mesmo debaixo d'água pelos primeiros habitantes que aqui construíram as casas, traçaram suas ruas e aqui construíram aquilo que é o arquipélago que nós temos nos dias de hoje. De acordo com a tradição histórica, o achamento do arquipélago da Madeira pelos navegadores portugueses terá ocorrido em 1418 e 1419. Todavia, à luz dos conhecimentos atuais, conclui-se que aquelas terras já eram registadas cartograficamente em tempos anteriores. O arquipélago da Madeira já era conhecido antes da chegada dos portugueses. De facto, as ilhas do arquipélago estavam já cartografadas e possuíam os nomes atuais. Foi por iniciativa do rei Dom João I que se iniciou o povoamento do arquipélago. Coube a João Gonçalves Zarco a tarefa de distribuir terras aos homens da nobreza e àqueles mais abastados que tivessem condições para aproveitá-las num prazo de 10 anos. A representação das ilhas num tempo anterior ao achamento e à ocupação portuguesa do século XV é ilustrativa de vários documentos cartográficos. Desde o Atlas Mediceu dos anos de 1351-1357, documento onde figuram pela primeira vez as ilhas do Porto Santo, da Madeira, com o nome de El Olenham e desertas, e ainda outras cartas marítimas posteriores, tais como o Atlas Catalão de Abrão Cresques de 1375, onde surgem, com os nomes com que atualmente são conhecidas, Insolé Deserte, Insolé Selvatie e Porto Santo. Estes dados indiciam claramente o real conhecimento das ilhas em data anterior ao achamento oficial pelos portugueses. Todavia, até à data e com algumas investigações arqueológicas desenvolvidas nos territórios ribeirinhos mais remotos, como Machico e Funchal, não surgiram provas físicas que testemunhem essa presença humana continuada anterior ao povoamento oficial.
Não obstante as referências cartográficas antes da chegada dos portugueses às ilhas, há um episódio que marca fundamentalmente a história local. Estou-me a referir à lenda de Machim e de Ana d'Arfé. Em traços gerais, essa lenda conta-se por um amor proibido, Machim de uma condição social mais baixa, Ana d'Arfé da aristocracia, que nessa impossibilidade do namoro combinaram fugir para a França, mas infelizmente ventos fortes arrastaram para os mares da Madeira e mais concretamente para a Baía de Machico. Curiosamente, este episódio é dos mais relatados na história da expedição portuguesa. Eu tenho na minha posse o registro de Gaspar Frutuoso, cronista, que refere que Rui Paz, aqui ao largo de Machico, ao desembarcar, encontraram um tronco de pau grande onde Machim estivera, eu estou a ler, e acharam a mesa e o crucifixo deixado pelos ingleses, com sepulturas e cruzes à cabeceira. Portanto, é um registro muito interessante que mostra que haviam provas materiais que para nós são arqueológicas do achamento das ilhas antes da chegada dos portugueses. Um outro registro de foro antropológico e com significativo destaque para o conhecimento da história das ilhas, sendo contudo fora do contexto do povoamento, foi o do achamento de ossadas a quando da abertura de um poço de captação de águas na vizinha ilha do Porto Santo. Os fragmentos de ossadas humanas foram descobertos a quando da realização das obras para a construção do poço e galeria de captação para abastecimento à central desalinizadora da ilha do Porto Santo. Trabalhos esses que decorreram entre abril e maio de 1999. O resultado da datação obtido numa amostra de pó de osso, realizado através do método de radiocarbono 14 no laboratório do Royal Institute do Património Artístico em Bruxelas, aponta para uma idade de 1300 anos. Isto com o erro associado ao próprio método, mais ou menos 10 anos. De facto, foi pena, na altura, nós não termos verba suficiente para mandarmos fazer uma nova datação, isto é, uma contradatação, num laboratório acreditado e certificado, para comprovarmos o valor obtido de 1300 anos. Porque, se tivermos em conta que a ilha do Porto Santo foi descoberta oficialmente em 1418, estamos a falar numa diferença aproximadamente de 120 anos. E aqui tínhamos, com a contra-análise, ou com a contradatação, a certeza absoluta que acrescentaríamos novos factos à história de Portugal. A partir da capital do reino, o projeto da expansão portuguesa tem no Porto Santo um marco histórico, uma vez que foi a primeira terra a ser achada pelos navegadores portugueses no início do século XV. Embora tanto a sua descoberta como o seu nome apresentem versões diferentes por parte dos cronistas da época, foram os portugueses que iniciaram a humanização do território. Segundo Jerónimo Dias Leite, os navegadores aportaram a um ancoradouro a leste da ilha, muito provavelmente o Porto dos Frades, aí desembarcando com os animais domésticos que traziam do reino. Em 2009, alguns vestígios arqueológicos de objetos e estruturas que remontam aos séculos XV e XVI foram identificados nas imediações da Capela da Graça, Porto Santo. A ilha do Porto Santo, achada pelos portugueses no século XV, constitui um espaço insular extremamente relevante para o conhecimento da arqueologia insular. Nós estamos neste preciso momento aqui nas imediações da Capela da Graça, mais precisamente no local onde o cronista Gaspar Frutuoso referiu que se chamava Terra de Maria ou Rocha de Nossa Senhora, mas com dois aspectos, com dois sítios curiosos e fundamentalmente interessantes para o conhecimento
conhecimento da arqueologia. Do meu lado direito nós temos aqui uma construção circular ou arredondada que possivelmente poderia ter pertencido a um reservatório de água. Não esqueçamos o seguinte, Gaspar Frutuoso dizia-nos no século XV, inícios do XVI, que aqui existiam cerca de 3 fontes, conhecidas pelas Fontes de Maria, e as pessoas da vila do Porto Santo vinham cá com os seus recipientes, ou com os seus objetos, os seus artefactos à cabeça, e vinham cá buscar água para o abastecimento da vida cotidiana. Eu tive a oportunidade de recolher objetos relacionados do século XV, são fragmentos, são cacos dos séculos XV e XVI, mas que estão associados a recipientes, objetos, para transportar líquidos. E, portanto, é mais um indício da extrema relevância deste sítio para o conhecimento da vida cotidiana. Do meu lado esquerdo podemos observar estruturas da antiga Capela da Graça, um outro sítio de veras fundamental para o conhecimento da história do Porto Santo, alguma construção que está relacionada com o transporte, portanto com um eixo viário construído em pedra que ligava o sul e aqui esta parte, e nomeadamente aqui do meu lado esquerdo também uma construção, restos de uma antiga habitação dos religiosos que aqui, portanto, faziam a sua vida cotidiana no século XV e no século XVI. Voltando ao povoamento do arquipélago da Madeira, e de acordo com o texto de outro cronista do século XVI, Gaspar Frutuoso, no seu livro As Saudades da Terra, o achamento da Madeira teve lugar no dia 1 de julho de 1419, com o desembarque dos navegadores portugueses na Baía de Machico, na parte este da ilha. A liderar esta embarcação estavam Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira, cavaleiros da casa do infante Dom Henrique e distintos cavaleiros na tomada de Ceuta a 15 de agosto de 1415. Juntamente com João Gonçalves Zarco vieram homens do Algarve, mas sobretudo homens de Entre Douro e Minho, que receberam terras e criaram aqui uma sociedade insular. De início, viveu-se sobretudo da cultura das plantas tintureiras, da cultura do trigo e só mais tarde, por meados do século XV, é que se introduziu a cultura da cana sacarina. E foi, de facto, a cana sacarina que colocou o arquipélago da Madeira nas rotas do comércio europeu. A cultura da cana sacarina produziu riqueza, atraiu povoadores, alguns dos quais estrangeiros, e a sociedade demonstrou que o projeto do povoamento era uma empresa de sucesso. Administrativamente, o arquipélago foi dividido em 3 capitanias. A capitania do Funchal coube a João Gonçalves Zarco, a capitania de Machico a Tristão e a do Porto Santo a Bartolomeu Prestrelo. As cartas de doação das capitanias que foram subscritas pelo infante Dom Henrique na década de 40 do século XV representam exatamente a legitimação de uma situação que vinha desde o início do povoamento. Isto é, cada um destes capitães já se encontrava nesta localidade e aí sim dirigiam as tarefas de distribuição de terras e de organização da vida social. Tendo o povoamento se iniciado durante o reinado de Dom João I, pouco tempo depois do desembarque nas ilhas, houve que criar condições para garantir a habitabilidade de terras que até então se encontravam desabitadas. Assim, na primeira metade do século XV, as ilhas assistem à entrada e à fixação de gente, animais, plantas e demais produtos e técnicas oriundas do continente português. Edificam-se as infraestruturas básicas à habitabilidade, as primeiras casas e os edifícios religiosos e alfandegários, os arruamentos, as unidades industriais e os demais equipamentos funcionais. Na verdade,
os vestígios materiais desses primeiros tempos de povoamento são escassos. Os poucos existentes, salvo alguns elementos arquitetónicos ou artísticos, têm sido revelados pela arqueologia em meio terrestre. Falar sobre os vestígios materiais em relação aos primeiros tempos do povoamento, ou seja, até aos finais de 1400, portanto, em relação ao período, digamos assim, 1420, 1500, não é fácil porque não são, de momento, detectáveis vestígios seguros dessa época. Isso, por um lado, corresponde a que, tal como os textos históricos referem, a maior parte da construção seria efetuada com materiais perecíveis, ou seja, com madeira e palha e colmo, mas também corresponde a uma falta de investigação muito grande ainda nessa área. Apesar de tudo, sendo muito mais difícil detectar os vestígios de uma construção de materiais perecíveis, de madeira, do que uma construção feita em pedra e cal, é possível detectá-los, embora isso exija condições muito especiais, muito ótimas. Portanto, nós não temos nada de seguro, poderíamos mesmo, a chamada Casa de Colombo, que já foi demolida e tem alguns vestígios, já seria, até pela data que figura na sua janela, já seria da última década de 1400, portanto já estamos na transição de 1400 para 1500. Um dos exemplos mais característicos da arqueologia da expansão portuguesa é esta janela tardogótica na Quinta Palmeira, Funchal. É um dos vestígios mais relevantes da arquitetura civil do Funchal do final do século XV, uma casa que está associada ao flamengo João Esmeraldo e uma casa que foi demolida no final do século XIX na área urbana do Funchal, onde, inclusive, nos anos 80 do século XX, se fizeram um conjunto, um trabalho fundamental para o conhecimento histórico e científico da arqueologia do Funchal, da arqueologia urbana, a escavação na casa de João Esmeraldo. Outros elementos arquitetónicos poderão recuar à época de 400. A Torre do Capitão, em Santo Amaro, representa um excelente exemplo, pese embora as investigações arqueológicas ali desenvolvidas não terem trazido mais informação sobre a construção primitiva. Pessoalmente, penso que a canapia de água benta da Capela de Santa Catarina poderá ser razoavelmente anterior, por uma análise do estilo da obra, que é sempre extremamente subjetiva, não tem nada de seguro, mas também porque os elementos representados tinham uma grande popularidade no tempo do rei Dom Afonso V. Portanto, poderemos, talvez, à partida, supor que essa pia de água benta ainda será de meados de 1400 e é executada já na madeira, visto que ela está lavrada na pedra local. Efetivamente, um grande manancial de vestígios dos primeiros povoadores das ilhas da Madeira e Porto Santo tem sido descobertos pelos arqueólogos no subsolo das áreas ribeirinhas de Machico e do Funchal. Um dos achados antropológicos mais interessantes revelou-se em 2006, na Junta de Freguesia de Machico, no mesmo contexto onde se recuperaram objetos do dia-a-dia dos primeiros povoadores das ilhas. Nesta escavação foi possível encontrar uns restos osteológicos de extrema importância, uma vez que a sua datação arqueológica, a sua datação estratigráfica, permitiu-nos saber que aquelas ossadas humanas que lá estavam pertenceriam a uma pessoa que viveu durante os séculos XV, na segunda metade do século XV. Isto consegui-se aferir pela presença de cerca de 3 dezenas de moedas do reinado de Dom Afonso V, que reinou na segunda metade do século XV, e estas ossadas estariam a cerca de 30 centímetros abaixo destas moedas, o que nos permite aferir com uma certa coerência, com uma certa certeza a cronologia destes ossos.
A análise posterior feita a estes restos osteológicos indica-nos que este material pertenceria a uma mulher, um elemento do sexo feminino, de raça caucasiana, com um pouco mais de 35 anos, e que poderia pertencer a um estrato socioeconómico relativamente baixo. Esta indicação é-nos dada principalmente pelos seus dentes. Com a análise feita aos dentes desta senhora, conseguimos ter a noção, conseguimos encontrar algumas doenças, nomeadamente uma hipoplasia de esmalte. Esta doença caracteriza-se por ser uma doença que aparece quando o desenvolvimento do tecido duro do dente. No mesmo contexto arqueológico, onde foram encontradas as ossadas mais antigas encontradas na Madeira, estamos a falar dos séculos XV e inícios do século XVI, nós encontramos no trabalho arqueológico vários objetos que terão pertencido a essas comunidades do início do povoamento. Eu tenho aqui na minha mão alguns exemplos desses materiais metálicos, não obstante também temos encontrado outro tipo de objetos que iremos depois mostrar nos próximos programas, mas destacaria este elemento bastante relevante de joalharia popular, que é um feixe de cobre dourado de feição tardo-medieval e que seria utilizada para a apreensão de elementos de vestuário, como podemos constatar aqui com esta pintura, apesar de recente, mas que é ilustrativa do uso deste tipo de objetos. Também vários tipos de fivelas. Estamos a falar de elementos que pertenciam ao vestuário e, em termos de proteção, pontas de adaga ou de punhal que pertenceriam a essas comunidades. Não esquecendo, porém, a grande quantidade de ceitins, moedas correntes na altura, que temos encontrado, quer em contexto terrestre, quer também na arqueologia subaquática.